Você já parou para pensar que a maioria das pessoas vive a vida como se tivesse todo o tempo do mundo, até que o tempo acaba? Pessoas se afogam em dívidas, em ansiedade, em comparações, e quando percebem, os anos se foram. Quantos talentos desperdiçados, quantas famílias destruídas, quantos sonhos nunca realizados. Tudo porque faltou algo essencial: sabedoria para lidar com a vida. E é justamente isso que eu vou te mostrar hoje. Como viver com mais sabedoria que 99% das pessoas. Mas atenção, porque se você ignorar o que vou compartilhar aqui, vai continuar repetindo os mesmos erros que levam milhões de pessoas a finais trágicos. Agora, se você assistir até o final e aplicar esses ensinamentos, pode transformar completamente a forma como enxerga os desafios, os relacionamentos e até mesmo a si mesmo. Prazer, eu sou Adriano. Há mais de 10 anos estudo e aplico o estoicismo na minha vida. Essa filosofia não só me ajudou a superar momentos de crise pessoal, mas também a conquistar uma clareza que eu jamais imaginei ter. Hoje, eu quero dividir isso com você. Você já percebeu como a maior parte do sofrimento que enfrentamos na vida vem justamente daquilo que não está no nosso controle? Pense bem, você pode se esforçar ao máximo em um trabalho e ainda assim não receber o reconhecimento esperado. Pode se dedicar a uma relação e mesmo assim a outra pessoa decidir ir embora. Pode planejar cada detalhe do futuro e uma pandemia, uma crise econômica ou até um acidente mudar tudo de repente. E ainda assim, a maioria das pessoas insiste em gastar a maior parte do tempo e da energia mental tentando controlar o incontrolável. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa frase simples tem um poder transformador, mas é ignorada pela maioria. E o preço disso é alto: ansiedade, frustração e uma vida de constante insatisfação. Você já se pegou preocupado com o que os outros pensam de você? Ou com o medo de perder algo que nunca esteve totalmente nas suas mãos? É exatamente nesses momentos que o estoicismo se torna uma ferramenta prática. Vamos a exemplos bem reais do dia a dia. Imagine que você está no trânsito atrasado para um compromisso. O carro da frente anda devagar. Alguém te fecha. E você já sente aquela raiva tomando conta. O que você pode controlar? Não pode controlar o trânsito nem o comportamento dos outros motoristas. Mas pode controlar a forma como reage. Pode escolher manter a calma, respirar fundo e entender que a raiva só vai atrapalhar ainda mais. Parece pequeno, mas é justamente nesses detalhes que a filosofia estoica se manifesta. Outro exemplo comum: redes sociais. Quantas pessoas vivem em função de curtidas, comentários e da validação dos outros? A cada publicação, um misto de expectativa e ansiedade. Se os números não vêm, vem também a frustração. Mas repare, o que você controla? Apenas a qualidade do que posta, a sua intenção, e não a reação do público. Quando você entende isso, se liberta de um peso enorme. Isso não significa ser passivo, mas estratégico. Pense em alguém como Barack Obama. Durante sua presidência, enfrentou crises financeiras, terrorismo, polarização política. Nada disso estava sob seu controle total, mas a sua calma diante das adversidades ficou registrada. Ele mesmo dizia que não fazia sentido perder energia com aquilo que não podia mudar. Esse é um reflexo claro de aplicar a filosofia estoica em situações de extrema pressão. Por outro lado, pense em Michael Jackson. Um artista genial, mas que passou a vida tentando atender às expectativas externas, ser amado por todos, sempre buscando algo que nunca estava totalmente em suas mãos: a aprovação incondicional. O resultado foi uma vida marcada pela instabilidade emocional e, no fim, pela tragédia. É duro, mas mostra como ignorar esse princípio básico pode destruir até mesmo os maiores talentos. E não é apenas no campo pessoal ou das grandes figuras públicas. Estudos publicados pela American Psychological Association mostram que mais de 70% das pessoas
sofrem com ansiedade ligada a preocupações sobre eventos futuros, que em sua maioria nunca chegam a acontecer. Isso é viver escravo do incontrolável. Agora imagine a tranquilidade de aprender a investir sua energia apenas naquilo que pode mudar, naquilo que depende exclusivamente de você. É quase como desligar um peso que você carrega todos os dias sem perceber. Um exercício prático que pode mudar a sua rotina é o seguinte: sempre que sentir preocupação ou ansiedade, escreva em um papel a situação que está vivendo e divida em 2 colunas. Em uma, coloque o que você realmente pode controlar. Na outra, o que não está ao seu alcance. Ao visualizar isso, você vai perceber que grande parte das coisas que te consomem pertencem à coluna do que não depende de você. O simples ato de reconhecer isso já traz alívio imediato. Agora me diga, você gostaria de continuar gastando energia tentando controlar aquilo que nunca vai estar nas suas mãos? Ou prefere direcionar toda a sua força para aquilo que pode realmente transformar? Se escolher a segunda opção, já estará vivendo com mais sabedoria que a maioria. E o melhor, isso não depende de circunstâncias externas, mas apenas de uma decisão interna que você pode tomar agora. Você já notou como a adversidade chega sem pedir licença, e quando chega, obriga você a escolher: quebrar-se e culpar o mundo, ou aprender com a queda e usar aquilo como impulso? Marcos Aurelius nos deixou uma frase que resume isso de forma direta: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Quando você aceita isso de verdade, deixa de ver a dificuldade como um fim e passa a ver como um começo. Na prática, isso muda tudo. Imagine que você recebe uma demissão inesperada. A reação automática é pânico, culpa, ficar preso imaginando todos os cenários ruins. A postura estoica seria diferente, não porque elimina a dor instantaneamente, mas porque cria um caminho concreto para transformar o choque em aprendizado e ação. Primeiro, permita-se sentir o impacto. Não empurre a emoção para baixo como se isso fosse força. Isso só acumula problemas. Dê a si mesmo um espaço controlado, algumas horas, talvez 2 dias, para reconhecer a dor. Depois, aplique a distinção entre o que depende de você e o que não depende. Você não controla a decisão do empregador, mas controla sua postura profissional, suas competências e a busca ativa por novas oportunidades. Esse movimento do sentir para o agir é onde a adversidade vira força. Há técnicas práticas e específicas que você pode usar já no próximo revés. Uma delas é a reavaliação cognitiva, ou seja, perguntar-se: o que esse evento me permite aprender? Em vez de ficar preso no "por que isso aconteceu comigo", no pergunte: como posso usar isso para me tornar mais competente? Pesquisas sobre regulação emocional mostram que estratégias que mudam a forma como interpretamos um evento, a reavaliação, reduzem o impacto negativo das emoções e melhoram o funcionamento social e pessoal. Isso é ciência, não só filosofia. Outra prática estoica clássica é a premeditação dos males, conhecida como premeditatio malorum, imaginar, em um ambiente seguro, perdas prováveis e como você reagiria. Parece contraintuitivo, mas ao simular mentalmente cenários difíceis, você diminui o choque quando, ou se, eles acontecerem e ganha clareza sobre respostas possíveis. Combine essa premeditação com pequenos exercícios de desconforto voluntário, interromper o hábito de rolar o celular antes de dormir, tomar um banho mais frio de vez em quando, ou reduzir deliberadamente um gasto supérfluo durante uma semana, para treinar a sua tolerância ao desconforto controlado. Isso não é masoquismo, é treino. Atletas e líderes fazem isso o tempo todo. Expõem-se a pequenas dificuldades para responder melhor sob pressão. O registro e a reflexão também são essenciais. Escrever sobre um revés ajuda a organizar pensamentos, reduzir ruminação e clarificar ações. A literatura sobre escrita expressiva e journaling mostra benefícios consistentes para a saúde mental e para o processamento de experiências estressantes. Pessoas que escrevem sobre eventos angustiantes com regularidade
tendem a relatar melhorias no bem-estar e até em indicadores físicos de saúde. Transforme isso em um hábito prático. Após um evento difícil, escreva por 10-20 minutos sobre o que aconteceu, sobre as emoções e, o mais importante, sobre o que aprendeu e o primeiro passo concreto que pode dar. Estudos e revisões científicas apoiam o valor dessa abordagem. Existem também exemplos humanos que ajudam a ver o contraste. Alguns transformaram quedas em catapultas. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e, em vez de se perder, reinvestiu seu tempo em aprendizado e em novos projetos que o levaram a voltar maior do que antes. Ele é um exemplo óbvio de quem usou a adversidade como alavanca. Por outro lado, há casos tristes que ilustram o perigo de não trabalhar essa transformação interna. Amy Winehouse, por exemplo, teve um talento enorme, mas lutas com vícios e saúde mental contribuíram para uma trajetória que terminou tragicamente. Muitos comentam que faltou uma estrutura de suporte e práticas que permitissem transformar a dor em reconstrução. E é um lembrete duro de que talento não protege contra sofrimento emocional, quando não há ferramentas para lidar com a adversidade. E devemos tratar esses exemplos com respeito e sensibilidade. Não subestime o papel do suporte social. Enfrentar a adversidade sozinho é muito mais difícil. Estar com pessoas que validam, que oferecem perspectivas e que cobram ações realistas acelera a recuperação. Estudos mostram que níveis mais altos de resiliência estão associados a menos problemas de saúde mental em situações adversas. Ou seja, treinar a resiliência não é teoria bonita, tem impacto real na sua saúde emocional. Se você aceitou a ideia e quer um desafio prático, pelos próximos 30 dias, comprometa-se com uma rotina que combine 3 coisas diárias: 5 minutos de premeditação de possíveis problemas para dessensibilizar o choque, 10 minutos de escrita reflexiva sobre o que aconteceu e o que aprendeu, e ao menos uma microação concreta para resolver algo que depende de você. Ao final dos 30 dias, reveja seu caderno e anote 3 maneiras pelas quais você mudou a forma de reagir. Se antes você parava, agora vai agir. Se antes você rumina, agora vai transformar. Lembre-se, a adversidade não é um castigo. Como Sêneca disse de maneira prática, as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada revés é um laboratório onde você pode treinar caráter, clareza e competência. A ciência moderna confirma que estratégias como reavaliação cognitiva, escrita expressiva e construção deliberada de resiliência funcionam na prática. Se você aceitar este método, sentir, distinguir, reavaliar, agir, registrar e treinar, a próxima crise tem tudo para ser o motor da sua próxima etapa, não a lápide de um projeto de vida. A morte é um dos temas mais evitados pela sociedade moderna, e exatamente por isso tantos vivem como se fossem imortais. Marcos Aurelius dizia: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." Quando esquecemos da nossa finitude, caímos facilmente na ilusão de que temos sempre um amanhã para resolver o que adiamos hoje. E é por isso que muitos acabam deixando passar o que mais importa: tempo com a família, cuidado com a saúde, coragem de perseguir um sonho ou até a chance de pedir perdão. Olhe ao redor e perceba como isso se manifesta no dia a dia. Quantas vezes você já disse a si mesmo que iria mudar de emprego, começar um projeto pessoal ou melhorar um hábito, mas deixou para depois? A lógica é sempre a mesma: acreditar que haverá tempo de sobra. Mas quando a realidade bate, muitas vezes é tarde demais. Esse é o grande alerta do Memento Mori, a lembrança de que somos mortais e que esse fato, em vez de ser motivo de desespero, deveria ser um despertador para viver com mais consciência. Um exemplo claro é o de Robin Williams, um ator amado no mundo todo, capaz de levar alegria para milhões de pessoas, mas que carregava dores silenciosas. Sua partida repentina chocou o mundo e mostrou de forma cruel que não sabemos o quanto de tempo temos com alguém. Milhares de pessoas lamentaram não ter aproveitado mais suas próprias vidas, refletindo sobre como estavam gastando o tempo em coisas pequenas, enquanto alguém tão especial partia de forma inesperada.
Por outro lado, pense em alguém como Chico Xavier. Independentemente das crenças pessoais, ele é lembrado por viver de forma simples, dedicada e presente, sempre consciente da brevidade da vida. Sua serenidade transmitia exatamente esse princípio estoico. Saber que o amanhã pode não chegar e, por isso, agir no hoje. E não se trata de viver em constante medo. Trata-se de valorizar mais o presente. Imagine que você estivesse em um hospital e um médico lhe dissesse que restam apenas 6 meses de vida. O que mudaria de imediato? Muitos responderiam que passariam mais tempo com a família, viajariam, pediriam perdão, abandonariam trabalhos que detestam. Mas por que esperar uma notícia dessas para mudar? O estoicismo propõe que você traga essa consciência para agora. A ciência confirma o que os filósofos já sabiam. Estudos da psicologia mostram que pessoas que refletem de forma saudável sobre a morte tendem a dar mais valor às relações humanas e priorizar experiências significativas em vez de acumular bens materiais. Em contrapartida, quando a morte é tratada como um tabu absoluto, as pessoas caem em padrões de consumo excessivo, procrastinação e superficialidade. Não é coincidência que tantas pesquisas sobre arrependimentos no fim da vida apontam para frases como "gostaria de ter passado mais tempo com quem eu amava" ou "gostaria de ter vivido fiel a mim mesmo", em vez de seguir expectativas alheias. Vamos a exemplos práticos. Imagine alguém que constantemente briga em casa por motivos banais. Quando lembra que nenhum de nós tem garantias de estar vivo amanhã, a perspectiva muda. Você realmente quer que uma das últimas memórias que alguém tenha de você seja uma discussão por algo sem importância? Outro exemplo. Aquela viagem que você sempre sonhou em fazer, mas vive adiando. Ao aplicar o princípio do memento mori, a decisão de esperar indefinidamente perde o sentido, porque cada ano que passa é um ano a menos de energia, saúde e oportunidades. Uma prática poderosa que você pode adotar é, antes de dormir, fazer uma breve reflexão. Se esse fosse o meu último dia, vivi de forma coerente com o que realmente valorizo? Essa pergunta simples pode ser desconfortável, mas ela realinha prioridades de forma profunda. Você pode descobrir que gastou tempo demais em redes sociais e de menos olhando nos olhos de quem ama, ou que trabalhou horas a mais em algo que não lhe traz propósito enquanto deixou de lado sua saúde. Essa consciência é o que leva à mudança real. E aqui vai um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, ao acordar, repita mentalmente a frase estoica: "Poderia ser o meu último dia." Não para viver em medo, mas para dar mais peso às suas escolhas. Você vai perceber que muitas coisas que antes pareciam urgentes ou que te tiravam a paciência, simplesmente perdem força diante dessa lembrança. Em contrapartida, pequenas ações como abraçar alguém, agradecer, cuidar da própria saúde, ganham muito mais sentido. A morte, quando lembrada com sabedoria, não é inimiga. Ela é conselheira. Ela nos lembra que o tempo é limitado e, por isso, cada escolha importa. Sêneca dizia: "É tolice viver na esperança, mas sábio viver na certeza da morte." Quem vive assim, não desperdiça dias esperando a vida começar, porque entende que a vida já está acontecendo agora. A autodisciplina é um dos pilares do estoicismo, porque nos lembra que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que dá vontade, mas em dominar os próprios impulsos. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre que não é mestre de si mesmo." Essa ideia pode parecer abstrata, mas pense no dia a dia. Quantas vezes você já disse que iria dormir cedo e acabou ficando até de madrugada no celular? Quantas vezes prometeu gastar menos, mas não resistiu a uma compra por impulso? São situações comuns que mostram como a falta de disciplina nos escraviza silenciosamente. A ciência moderna reforça o que os filósofos antigos já sabiam. Estudos de psicologia mostram que pessoas com maior autocontrole têm melhor desempenho acadêmico, maior estabilidade emocional e relacionamentos mais saudáveis. Também apresentam menos comportamentos destrutivos, como o uso abusivo de álcool, compulsão alimentar ou endividamento crônico.
Em outras palavras, a disciplina não é apenas sobre produtividade, mas sobre qualidade de vida e bem-estar. E a boa notícia é que a disciplina pode ser treinada. O pesquisador Philippa Lally demonstrou que a formação de um novo hábito leva, em média, 66 dias de repetição consistente até se tornar automático. Isso significa que, se você escolher algo simples como caminhar 20 minutos por dia, ou trocar o refrigerante por água, em pouco mais de 2 meses essa prática pode se tornar natural, sem exigir esforço consciente diário. Isso mostra que disciplina não é talento inato, mas resultado de constância e prática. Um exemplo poderoso de disciplina aplicada é o de Nelson Mandela. Durante 27 anos de prisão, ele manteve uma rotina de leitura, exercícios e reflexão, recusando-se a se deixar dominar pela amargura ou pelo ódio. Ao sair, estava mentalmente mais forte e pronto para liderar uma nação dividida. Essa serenidade e autocontrole não nasceram do acaso, mas de uma prática diária de domínio de si mesmo diante de circunstâncias extremas. No outro extremo, pense em alguém como Lindsay Lohan, que nos anos 2000 viu sua carreira promissora ser praticamente destruída pelo descontrole pessoal, festas excessivas, abusos e decisões impulsivas. O talento estava lá, mas sem disciplina, ele se diluiu. É um exemplo real de como a falta de autocontrole pode comprometer até mesmo carreiras que pareciam garantidas. Outro ponto essencial é entender como pequenos fatores sabotam nossa disciplina sem percebermos. A privação de sono, por exemplo, reduz drasticamente nossa capacidade de tomar boas decisões. Estudos mostram que após longos períodos sem dormir, a impulsividade aumenta e o autocontrole diminui, tornando muito mais difícil resistir a tentações e manter o foco. Por isso, cuidar do sono é um ato de disciplina tão importante quanto controlar a alimentação ou os gastos. Para quem busca mais serenidade, a prática de atenção plena tem mostrado resultados consistentes. Pesquisas em neurociência revelam que a meditação regular altera áreas do cérebro ligadas ao controle das emoções, aumentando a capacidade de observar os pensamentos sem ser dominado por eles. Isso se conecta diretamente ao estoicismo, que nos ensina que a mente deve governar os impulsos e não o contrário. Agora, como aplicar isso de maneira prática? Imagine que você quer ter mais disciplina financeira. Em vez de apenas prometer gastar menos, você pode usar uma técnica estudada chamada intenção de implementação. Definir com antecedência o quando, o onde e o como de uma ação. Por exemplo, toda vez que eu receber meu salário, vou transferir imediatamente 10% para uma conta separada de investimento. Essa simples estratégia aumenta muito as chances de cumprir o que foi planejado, porque transforma uma intenção vaga em um plano concreto. Outro exercício simples é escolher apenas uma área da vida para treinar disciplina por vez. Se você tentar mudar tudo de uma só vez, a chance de desistir é enorme. Mas se escolher apenas uma meta, como dormir cedo, e repeti-la diariamente até virar hábito, o progresso começa a se espalhar para outras áreas naturalmente. Isso acontece porque a disciplina é como um músculo. Quanto mais você a treina em pequenas coisas, mais forte ela fica para enfrentar grandes desafios. E aqui vai um desafio direto. Escolha algo pequeno que você tem dificuldade em controlar e comprometa-se a praticar disciplina por 30 dias. Pode ser tomar apenas água no lugar de refrigerante, acordar 15 minutos mais cedo ou escrever 3 linhas por dia em um diário. Parece pouco, mas após 30 dias você vai perceber que não é sobre o tamanho da meta, mas sobre a consistência em cumpri-la. Sêneca resumiu essa ideia de forma brilhante quando disse: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Quando pensamos na disciplina, criamos monstros na cabeça, acreditamos que será impossível resistir. Mas quando começamos, percebemos que cada vitória pequena fortalece nossa confiança. No fim, a serenidade não vem de ter uma vida sem tentações, mas de saber que você é capaz de não ser dominado por elas. A sabedoria estoica não é algo que você simplesmente ouve uma vez e transforma a vida de imediato. Ela é construída aos poucos, em cada escolha, em cada reação,
Em cada momento em que você decide agir com consciência, em vez de ser levado pelos impulsos. O que você aprendeu hoje já é um degrau importante nessa escada de evolução pessoal, mas ainda há muito mais a ser explorado. Se você quer continuar essa jornada e subir mais um degrau rumo a se tornar 1% melhor do que é agora, o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Nele, vamos aprofundar ainda mais os ensinamentos estoicos e mostrar caminhos práticos para você aplicar imediatamente no seu dia a dia. Eu agradeço de coração por ter estado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo para juntos continuarmos essa caminhada rumo a uma vida de mais serenidade, clareza e sabedoria. Clique agora e vamos seguir em frente.